Toda a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem escreveu a Bíblia, né, ao longo de 1.600 anos, através de 40 escritores diferentes, gerações diferentes, tempos diferentes, mas não há contradição nenhuma na palavra. De Gênesis até Apocalipse, a palavra é a mesma e toda ela converge em Jesus. Amém? Então, ninguém melhor do que o Espírito Santo para conhecer todas as coisas. A Bíblia diz que Ele conhece, Ele perscruta e Ele conhece o nosso interior. Então, na verdade, tudo aquilo que é ministrado, tudo aquilo que eu puder falar para você, o que você ouvir, não é nada novo. Não há novidade. Porque tudo vem da palavra. E aquilo que não vier, meu irmão, joga no lixo, independente de quem for. Amém? Na última vez que eu estive aqui, na semana retrasada, eu falei sobre um tema que eu percebi que gerou assim, uma certa polêmica, e eu queria retornar para passar assim, rapidamente sobre ele, só para tirar algumas dúvidas, né, se é que é possível, e explicar um pouquinho melhor. Quando eu falei sobre a questão de Jesus ter ido até o inferno, né, quando ele morreu, ele vai até o inferno, ele toma as chaves da morte do inferno e tal. Então eu trouxe aqui alguns textos, né? Minha intenção não é te convencer, quem convence é o Espírito Santo, e eu respeito o seu entendimento, só estou dizendo o meu entendimento a respeito. Ele realmente é muito polêmico, não há um consenso sobre essa interpretação, mas eu queria passar o meu ponto de vista e aquilo que eu entendo como verdade para mim, ok? Efésios 4, verso 9 e 10, na verdade é do 8 ao 10, né? Quando diz que ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, em algumas traduções essa parte mais baixa da terra, no original grego fala limbo, e o limbo, essa palavra limbo, ela é inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então por duas vezes nesses versículos de 8 a 10, ele repete essa expressão de que ele desceu. E como eu disse para vocês, no original no grego é a palavra limbo, ou seja, o entendimento de que ele foi às partes mais profundas da terra, né, ou até o inferno, e não poderia ter subido senão aquele que desceu. É a explicação que o apóstolo Paulo traz. Então essa é uma evidência, né? Efésios 4, do 8 ao 10. 1 Pedro 3, 19 e 20, no qual também foi Jesus pregar aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Também é um texto assim, de uma compreensão não muito simples, né? Mas que também é base para esse entendimento sobre a questão de Jesus ter ido até lá ao inferno. 1 Pedro 3, 19 e 20. 1 Pedro 4, 6 diz assim: pois foi por isso que o Evangelho foi pregado até aos mortos. Às vezes a gente passa por cima de algumas coisas na Bíblia e não presta muita atenção, mas quando Jesus ele morreu, né, e ele ressuscitou, a palavra de Deus diz que alguns mortos se levantaram das sepulturas em Jerusalém e entraram na cidade e provocaram um grande alvoroço. Então esse texto ele evidencia que Jesus ele foi até esse lugar. Em Mateus 12:40, aqui traça um comparativo entre o profeta Jonas, que foi engolido por um peixe, e Cristo, que ficou 3 dias morto. Então há uma simbologia, né? Uma explicação de a mesma forma que Jonas ficou 3 dias, entre aspas, né, morto dentro do ventre daquela baleia, da mesma forma também Jesus ficou morto 3 dias. Então a Bíblia traça essa comparação. Em Atos 2, 27 e Atos 2, 31, declara explicitamente que Cristo não seria deixado no Hades. É uma outra palavra grega. Existem várias palavras gregas que se referem a inferno, cada uma com um sinônimo diferente, mas Hades, assim como limbo, também tem a conotação de inferno ou de local de morte, né? Então ele deixa claro que Jesus não seria deixado no Hades, ou nesse local, e que a sua carne não veria corrupção. Existem vários outros textos, né? Mas na verdade a minha intenção era só trazer um entendimento daquilo que eu mencionei naquela aula. Como eu repito, minha intenção não é te convencer, eu não quero te agredir, né, naquilo que você entende, é o meu entendimento, por isso que eu trouxe aquela explicação dentro daquilo que eu falei. Mas aí, né, isso é claro, é algo muito particular, isso não é uma doutrina exclusiva. A única coisa que nós temos que ter em comum é que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou dentre os mortos e vai nos dar a vida eterna. Amém, queridos?
Isso é ponto pacífico. O resto é resto. Amém? Bom, nós vamos falar sobre atos proféticos hoje. É um tema também que tem sido muito falado, né, nos últimos tempos, nos últimos anos. Na aula passada eu falei para vocês que nesses últimos dias, né, quando a Bíblia diz, e nós cantamos isso aqui nessa noite, então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, essa profecia de Joel, que dizia que nos últimos dias o Senhor viria e derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, né, eu mencionei para vocês... Não, esse tema não tem na apostila. Essas aulas que eu estou dando sobre batalha espiritual são aulas extras, né? Pelo que eu estou percebendo, porque elas não têm no material de vocês, ok? Dentro de batalha espiritual, dando continuidade que eu falei na aula passada, se eu não me engano, eu mencionei que eu ia falar sobre atos proféticos, o pessoal até começou a fazer algumas perguntas, falei, na próxima aula a gente vai aprofundar, ok? Mas como eu disse naquele encontro passado, né, nesses últimos dias o Senhor tem derramado o seu Espírito sobre toda a carne. E esse derramar do Espírito não é somente para experiências transcendentais ou sobrenaturais, no sentido físico, de nós nos arrepiarmos, cairmos, o dente virar de ouro, né, e plantar bananeira e ver os anjos voando de costa e nadando, essas coisas todas, embora isso seja maravilhoso, eu amo essas coisas, mas o derramar do Espírito não está só restrito a essas experiências, ele está restrito também, ou está amplamente também envolvido na questão do conhecimento, ou da revelação de coisas escondidas na palavra que nós ainda não entendíamos. E atos proféticos, eu penso que é uma dessas coisas que o Senhor tem dado entendimento. Existe realmente assim, muito material que fala sobre isso. Estava pesquisando na internet, eu achei muita coisa, e eu procurei assim, fontes, né, seguras, e principalmente experiências pessoais que eu vou estar contando para vocês de coisas que eu tenho feito nos últimos 6, 7 anos em relação a atos proféticos. Então, assim como essa questão da doutrina da ressurreição, eu trouxe até um material hoje, depois eu vou mostrar para vocês um livro do apóstolo Zeni, um livretinho de bolso que fala sobre essa questão da ressurreição, onde está mais detalhado, né? Mas assim como a questão da ressurreição, esses aspectos, existe também muitos entendimentos diferentes. Aliás, em todas as doutrinas, né, em todos os ensinamentos, a gente vê essas coisas. Haja visto a questão escatológica, né? Tem os pré-milenistas, os milenistas, os pós-milenistas, os amilenistas, os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, é tanta coisa, né? Quando a gente fala sobre escatologia, só para dar um exemplo. Então existe realmente muita interpretação e muita discussão sobre essas coisas. Então estou trazendo para vocês uma vertente de alguém que crê, ok? Mas, eu repito, ouça tudo e retém aquilo que você tem que reter, aquilo que é bom para você. A gente vai estar falando com base na palavra, de acordo com o nosso entendimento e nossas experiências pessoais também. Mas vamos lá, desde o princípio. O que são atos proféticos? Alguém gostaria de arriscar uma resposta? O que é um ato profético? Uma declaração, né? Uma declaração para algum momento. Uma declaração? Uma declaração. Ok. Alguém gostaria de aprofundar um pouco mais essa definição? Consagração. Consagração, quebra de maldições. Mais o quê? Retomada de algo. Retomada de algo, território. Isso, Para o reino. Ok. Alguém mais gostaria de arriscar uma resposta, uma sugestão? Bom, tudo isso que foi mencionado aqui engloba, né, envolve. Mas vamos pegar do pé da letra. Ato profético. A própria frase já se autodefine. Ato vem do verbo, né? Vem da palavra de ação, né? Ação. Então, quando eu falo ato profético, eu estou falando sobre uma ação profética, um ato profético. Partindo desse princípio e entendendo que nós somos, como Pedro diz, né? Nós somos uma nação santa, uma geração eleita. Paulo fala sobre os ministérios. O Novo Testamento todo fala sobre essa nova linhagem. Não seria nova, mas é essa nova aliança, nessa vertente de que existia a linhagem sacerdotal de Arão, mas agora nós estamos ligados diretamente à linhagem sacerdotal do próprio Jesus. E nessa linhagem sacerdotal o Senhor nos chama, né, de filhos, de profetas, né, e vários outros ministérios. Então, partindo do princípio de que nós somos profetas de Deus, amém? Você é um profeta de Deus. Amém. Ainda que você talvez não tenha o dom de profetizar,
mas no geral você é chamado para profetizar, para ser um profeta. Então toda a ação de um profeta é um ato profético. Eu acho que partindo desse princípio literal, a gente evita muita polêmica e muitos exageros também que são cometidos em relação a várias coisas. Na verdade, ato profético é toda ação que eu promovo. Tudo aquilo que eu faço, o fato de eu estar falando para você é um ato profético. Eu estou ensinando, eu estou verbalizando, né? O verbo é vida. Então eu estou agindo, eu estou praticando uma ação. O seu ato de estar ouvindo também é um ato profético. Então, literalmente, ato profético é toda ação praticada por um profeta. Todo profeta, em todas as suas ações, ele está praticando alguma ação profética. Eu vou ler um material que eu escrevi um tempo atrás, para trazer um melhor entendimento. Para começar, ato profético não é misticismo, como alguns acham. Como o nome já sugere, são ações realizadas por homens, profetas de Deus com determinado sentido profético, com o intuito de profetizar com ações e símbolos. São sinais que apontam para o reino espiritual e que têm consequências no reino físico. São ações expressas em atitudes e em palavras. Aquela oração que Jesus ensina, ele diz assim: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. O que é isso? Um ato profético. As nossas palavras, o pastor Jorge Linhares, ele tem um livro, não sei quem aqui já teve conhecimento, há poder em suas palavras. Independente de a pessoa ser convertida, ter nascido de novo ou não. Todo ser humano, toda pessoa que verbaliza, ela está expressando algo. Há um sentido espiritual. Não há barulho no universo que não tenha um sentido. Até uma gota que cai, ela faz um barulho, aquilo ali tem um sentido. Lá no Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Qualquer barulho, qualquer manifestação, qualquer expressão de qualquer ser vivo é uma expressão com sentido e com significado. Não há som no universo sem significado, sem sentido. Quando Jesus diz: o que ligares na terra é ligado no céu, significa que aquilo que nós concordamos em oração, mediante a vontade de Deus, nós estamos ligando aqui, estamos ligando lá. E quando é ligado lá, é manifesto na terra. Então a oração em si, ela é um ato profético. Até pelo sentido de que você ora, muitas vezes você não está vendo materializado, mas você crê pela fé. Porque a fé é isso, nós cremos naquilo que ainda não existe. E o que é isso? Senão algo profético. Partindo desse princípio, independente da denominação, seja ela pentecostal, neopentecostal, tradicional, ou seja qual for, todo crente que ora, ele está exercendo o que Jesus ensinou que nós deveríamos fazer. A oração do Pai Nosso, por exemplo, ela é toda envolvida de atos proféticos. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Está falando nível de autoridade, o reconhecimento da autoridade e soberania de Deus. E se você for perceber, tudo que Jesus ensinou em relação à oração tem a ver com algo profético. As profecias são vistas em toda a Bíblia. E aí eu gostaria que vocês anotassem, Gênesis 3. Adão e Eva se cobrem de folha de figueira, depois Deus os veste com pele de cordeiro. Eu falei isso no encontro passado. Este cordeiro foi morto pelo próprio Deus. Sangue foi derramado. Hebreus 9:22, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na verdade, a intenção de Deus não era só cobrir as partes íntimas de Adão e Eva, mas era derramar o sangue para que aquele pecado fosse redimido. Porque sem derramar de sangue não há remissão de pecado. Então esse ato talvez tenha sido um dos primeiros atos proféticos praticados pelo próprio Deus em relação ao significado do sangue, porque o sangue ele é moeda espiritual. Por que os terreiros de macumba, candomblé, quimbanda, umbanda, essas coisas todas, satanismo, bruxaria, por que eles trabalham muito com sangue? E interessante, o sangue mais valioso para a magia negra, para essas vertentes aí do ocultismo, é o sangue de criança, de embrião. Alguém aqui é enfermeiro? Ou enfermeira, trabalha em hospital, setor de saúde? Não? Você trabalha? Não sei se você já ouviu dizer, vai confirmar o que eu estou dizendo, mas eu conheço alguns profissionais da área de saúde que já me disseram que existe um comércio clandestino dentro do setor de saúde que compra-se embriões humanos, O que falam, É o que falam, Eu particularmente acredito. Isso acontece no SUS. Você trabalha no SUS? Não, isso acontece lá no SUS. Ok, tá bom. Mas acontece. Por que é tão valioso? Existem muitas seitas, os livros da Rebeca Brown, ela menciona sobre isso, alguém que já leu, ela fala sobre isso, o valor que tem o sangue de uma criança. Muitas crianças têm sido raptadas no mundo hoje,
o sumiço de crianças no mundo é muito maior do que foi durante toda a história da humanidade. Crianças têm sumido o tempo inteiro. Há um tempo atrás, aqui em Venda Nova do Imigrante, 2 crianças desapareceram, aí foi preso um casal e eles confessaram que tinham raptado essas crianças e venderam essas crianças para empresários. Na verdade, foram investigar, a Polícia Federal investigou, descobriu que eles faziam parte de uma seita, né? Cavaleiros Templários, essas coisas assim, meio maçônicas, essas coisas meio esquisitas assim. Mas a verdade é que eles compraram essas crianças, as crianças foram sacrificadas para um ritual de magia negra. Então o sangue, ele é moeda espiritual, e isso é entendido tanto no céu quanto no inferno, no reino do Espírito. O sangue, ele é moeda espiritual, tanto que o sangue, ele é a vida. Essa propaganda de doação de sangue doe vida, porque sangue é vida, ok? Por que o testemunho de Jeová tem tanta resistência na questão da doação de sangue? Porque no entendimento dele, a vida não pode ser doada, né? Então, esse aqui foi o primeiro. O segundo, Êxodo 12, 7. Deus manda marcar com sangue os umbrais das portas. Uau! Primeiro uau da noite, né? Sábado, tá aqui o casal que me encontrou sábado lá na praia? Foi você. Pastor, eu te conheci porque eu vi você falando uau. Pronto, estou me conhecendo como um cachorrinho gosta, né? Estava lá no luau falando uau, né? Mas aqui em Êxodo 12, 7, né? Deus manda sacrificar animais e passar nos umbrais das portas. O que é isso? Um ato profético. Por que o anjo da morte, quando veio no arraial dos egípcios, não entrou naquelas casas? Porque estava lá no CEP, né, escrito o sobrenome dos judeus? Não. Porque tinha uma linguagem espiritual nos umbrais. Que linguagem era essa? Por que Satanás não pode tocar na nossa vida, querido? Porque nós temos a marca do sangue. Eu vou contar para vocês uma experiência muito interessante. Não sei se eu contei isso da vez passada, quando eu me converti, eu tinha pouco tempo de convertido, e meus pais, eles eram espíritos, foram para a praia de Camburi, fazer oferenda para Iemanjá no dia 31, aquela coisa toda, e a minha mãe ficou possessa do espírito maligno. Eu tinha 1 ano só de convertido, não sabia fazer oração de guerra espiritual, nunca tinha estudado no Secrai, não entendia nada disso. Mas o demônio falou para o meu pai assim, através da minha mãe, que ele não podia mais ter acesso à nossa casa, porque lá estava a marca do sangue. Uau! Quando meu pai me contou isso, primeiro eu fiquei com medo. Meu Deus, o cara está querendo entrar aqui, né? O bicho está querendo entrar, fiquei apavorado. Mas ao mesmo tempo consolado, porque tinha uma marca do sangue. Jesus nunca tira essa marca da minha vida. Aconteça o que acontecer. Não queria nem tomar banho, né? Para não sair a marca do sangue. Gênesis 30, 39. Jacó usa varas simbólicas devidamente adornadas para a procriação próspera do seu gado. Gênesis 30, 39. Isso aqui é muito interessante, né? Labão, muito esperto, né? Diz assim: olha, Jacó, a partir de hoje vamos fazer um trato, você só vai ter o que nascer listrado. Pô, não nascia nada listrado. É zebra, não é zebra, era gado, né? Era ovelha listrada, negócio esquisito. Mas Jacó tinha um entendimento. Provavelmente Abraão contou para Isaac, que contou para Jacó. Isso vinha desde Adão, sobre ensinamentos sobre atos proféticos, sobre liga e desliga, né? Sobre decretos, sobre símbolos espirituais. E aí Jacó coloca aquelas varas que ele mesmo, com sua faquinha, né, ele faz, e coloca o gado sedento quando vai até o ribeiro, e olha para aquelas varas, e algo acontece, e eles começam a procriar listrados. Uau! E aí Jacó fica rico, porque só começa a nascer daquele jeito. Que é isso? 2 Reis 4. Eliseu pede vasilhas para operar o milagre do azeite. Eu vou passar rapidamente porque é muito. Na verdade, queridos, tem muitos exemplos na Bíblia. 2 Reis 4, né? Enquanto tinha vasilha, tinha... Por que será? Mas Juízes 6. Gideão, só um instantinho. Gideão coloca novelos de lã pedindo a Deus confirmação para suas ações. Vamos lá, deixa eu pular para o Novo Testamento, né? Tem outros exemplos do Velho Testamento, mas... João 9,6, esse é interessante. Jesus, ele curava todo mundo de várias formas, mas nesse dia ele fez algo muito louco. Ele cuspiu no chão. Ele estava gripado, deve ter saído um catarro, e ele pega e passa nos olhos do cego. Essa cura só foi possível porque o cara era cego. Se ele visse, ele não ia deixar nunca Jesus fazer isso com ele. Mas como ele era cego, Jesus aproveitou, né? E para mostrar para os discípulos que a profética existe, então deu uma escarrada no olho do cara,
e ele foi curado. E aí você vai reclamar com Deus depois. Foi ele que cuspiu lá, escarrou e fez isso. Eu não sei por que ele fez. Porque em várias vezes ele falou, seja curado. Teve ocasiões que ele nem foi lá. O cara tinha fé, ele falou, então tá, é curado. E foi curado à distância, né? Cura através do virtual. Mas nesse momento Jesus dá uma escarrada, uma cuspida bem dada e faz lodo e passa no olho dele para que ele seja curado. Era necessário? Não sei. Nesse momento foi. Vai conversar com Deus por que ele fez isso depois. Por um cuspe, né? Outro exemplo do Novo Testamento. O próprio batismo. O que é o batismo? É um ato simbólico, né? Você... E aí me perdoem os presbiterianos, algum presbiteriano aqui entre nós, né? O batismo por aspersão, né? Jesus, ele foi batizado por imersão, ele desce as águas, e a partir daí é instituído, aliás, os dois únicos mandamentos de Jesus, que é o batismo e a ceia. Só isso que ele mandou a igreja praticar como ritual. O batismo é um deles, né? A ceia também é um ato profético. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Os católicos têm entendimento, alguns, né? De que se morder aquele pão sai sangue. Eu, quando era criança, minha mãe me dava tapa na orelha para não morder o pão, mas eu mastigava tudo, porque eu não conseguia engolir aquele negócio sem morder, aquela hoxa desse tamanho, exagerada. Em Atos 6:6, imposição de mãos. Imposição de mãos, Atos 6:6, né? Os apóstolos impunham as suas mãos, a imposição de mãos, né? O significado de impor as mãos. Inclusive tem um outro texto da Bíblia, não impõe as mãos precipitadamente, né? Existe um ato simbólico sobre essa questão do impor as mãos. No Velho Testamento e a tradição hebraica, a tradição de povos muito antigos, essa questão de levantar a mão tem um significado muito grande, né? É um ato profético simbólico muito forte no reino do Espírito. É por isso que nós costumamos adorar de mãos levantadas, né? Adorar o Senhor de mãos levantadas. Por que você levanta a mão para adorar? Por que a gente não adora de mão baixa sempre, né? Talvez não precisaria, mas normalmente nós levantamos as mãos, né? Imposição de mãos, é um ato profético. Unção com óleo, Tiago 5:14-16. Unção com óleo. Bandeiras que demarcam territórios. Aí vamos voltar lá para o Velho Testamento, Isaías 62:10, Tiago 5:14. Unção com óleo. Bandeiras que demarcam territórios. Aliás, existe uma expressão hebraica, né? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E eu queria falar um pouquinho sobre bandeira, que é muito interessante. Isaías 62:10 e Números 1:52 fala sobre bandeiras. É interessante, as bandeiras são interessantes, porque quando uma nação entra em guerra com outra nação, um símbolo de demarcação de território é a bandeira, né? No Brasil, as bandeiras hasteadas, tem muitos departamentos, órgãos públicos que hasteam a bandeira pela manhã, né? De tarde arreia a bandeira, né? A bandeira, ela tem um símbolo, né? Esse território pertence a esse brasão, a esse símbolo. É o território nacional, o território brasileiro, e assim com todas as outras nações. Desde o Velho Testamento, os povos antigos, isso já era assim, né? Então, eu conheci uma irmã lá na Alemanha, em Düsseldorf, na Alemanha. Essa irmã, é muito interessante a história dela. Ela era uma professora infantil de crianças, e de repente ela teve um sonho. Ela sempre foi muito apaixonada por Israel, e Deus deu para ela um sonho, e nesse sonho ela viu uma bandeira que ela nunca tinha visto na vida dela. Ela acordou pela manhã e conseguiu desenhar aquilo que ela havia sonhado. Ela entendeu que aquilo foi um sonho profético. E aí Deus continuou dando sonhos para ela, noites após noites, e ela ia desenhando. Ela nunca havia desenhado. De repente o Espírito Santo, num sonho, falou para ela: eu quero que você comece a fabricar essas bandeiras. Ela nunca tinha costurado. Ela comprou uma máquina, sem fazer nenhuma aula de corte e costura, se sentou com alguns panos, de acordo com as cores que ela viu no sonho, e fez a sua primeira bandeira. Hoje essa irmã, ela fabrica bandeiras que são espalhadas pelo mundo inteiro. Inclusive nós trouxemos uma bandeira estandarte que retrata o leão de Judá. A Ana Paula, não sei se vocês já repararam, a Isabel Coimbra, ela tinha uma bandeira do leão de Judá em muitas gravações, Diante do Trono. Essa bandeira foi feita por essa irmã, a Mônica, lá de Düsseldorf. Eu tive a oportunidade de ir até a casa dela, o ateliê dela, onde ela fabrica agora centenas, milhares de bandeiras. E todas essas bandeiras são revelações de sonhos que ela tem, e ela senta e ela fabrica.
E ela está fazendo um estandarte enorme para nós, lá para a nossa igreja, quando foi inaugurado, se Deus quiser, em nome de Jesus, que fala sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus. É algo assim maravilhoso, uma visão que ela teve de Jesus voltando no cavalo branco e tal. Então é interessante porque Deus mandou ela fazer bandeiras, né? Ela faz bandeiras de fogo, são umas bandeiras que quando são hasteadas, e ela roda o mundo inteiro comprando os tecidos, não é tecido qualquer. Ela vai na Pérsia, ela vai em Israel, ela vai na França, ela vai em tudo quanto é lugar do mundo procurar aquele pano que ela viu no sonho, e ela encontra. Interessante. É interessante, né? E ela faz essas bandeiras e ela... porque Deus deu para ela esse entendimento de fazer bandeiras como um ato profético. Essas bandeiras, quando elas são hasteadas, né, as meninas quando dançam na igreja, acham aquela bandeira, realmente a gente percebe que há algo, né, um mover do Espírito Santo. Desculpa se eu estou ferindo assim o seu entendimento a respeito dessas coisas, mas eu creio nessas coisas, né? Eu creio nessas coisas sobrenaturais. Então é algo assim muito interessante essa questão das bandeiras, e aqui a Bíblia fala, né, um pouco sobre isso. O chofar, né, muitas pessoas criticam, agora virou moda, virou modismo, virou judaísmo, né, ficar tocando o chofar e tal. Eu queria dar uma explicação a respeito do chofar. Realmente é algo novo, assim como a dança na igreja. A dança, por mais bela que ela seja, a dança ela é uma demonstração de guerra espiritual. Né? Por mais belos que sejam os movimentos que as meninas quando dançam fazem, eu não sei você, mas eu às vezes sinto mais unção nas meninas dançando do que no próprio louvor sendo cantado. Né? A dança, ela realmente tem, claro, né? existem mas assim, quando são pessoas que realmente estão fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está movendo, até os passos, a forma de dançar, você sente a unção do Espírito, né? E eu já tive a oportunidade de muitos lugares, né? Não só aqui, mas em outros lugares também, ver pessoas cheias do Espírito Santo de Deus dançando. É algo realmente, você vê que ali os anjos de Deus estão dançando junto, né? São movimentos que trazem realmente a glória do céu para a terra. E aqui, né, o chofar, assim como a dança, é um resgate e faz parte desse pacote do Espírito Santo de Deus sendo derramado nesses últimos dias, esse entendimento profético, dos atos proféticos, da dança profética e também do toque do chofar. Eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém já algumas vezes, e no Muro das Lamentações, em alguns momentos de festas bíblicas, às vezes que eu fui foi sempre na festa de tabernáculos, setembro, outubro, e quando o rabino ele começa a tocar o chofar, existe um significado no toque do chofar. O toque do chofar, ele tem vários significados. Eu já estudei sobre isso. Eu posso trazer para vocês depois um link de um rapaz lá do Paraná que ele ensina como tocar o chofar e o significado de cada toque. Não foi ele que inventou, são significados bíblicos que está na palavra. Eu vou dar para vocês as referências, se quiser anotar. Juízes 6:4, né? Quando fala sobre a questão de eles terem rodeado, Josué 6:4, né? De terem rodeado Jericó por 7 vezes, e na 7ª vez eles deveriam gritar e tocar o chofar. E quando isso acontece, as muralhas caem. Então aquele toque ali era o toque de guerra, né? Até hoje as cornetas são tocadas nas nações, nos exércitos, e isso vem dos tempos antigos, né? Não existiam feitos de metal, eram chifres de animais. O chofar é feito de chifre de antílope, aquele maior, existem outros animais. Mas quando eles tocam, há um significado, uma convocação para a guerra, um ajuntamento solene, né, uma festa bíblica, um momento solene bíblico, uma das 3 festas que o Senhor falou que o seu povo deveria celebrar perpetuamente: Páscoa, Pessá, Pentecostes, né, Shavuot e Tabernáculos, né, Sukkah. Então, nessas festas, o chofar é tocado, e há um significado, e um tipo de toque, né? Então, o toque do chofar também eu penso que é um resgate de Deus. Eu tenho uma experiência pessoal com isso. Eu nunca fui tocador de chofar, mas eu comprei um chofar lá em Israel e eu trouxe. E durante muito tempo o Senhor dizia para mim, quando você ouvir, e eu ouvia, literalmente eu ouvia. Às vezes eu estava numa reunião, numa igreja, adorando a Deus, a presença viva do Espírito, e eu ouvia o chofar tocando e eu olhava, não tinha ninguém tocando. E o Senhor falou para mim assim, toda vez que você ouvir, pega o seu e toca, porque são os anjos que estão tocando. Irmão, desculpa se você não acredita, eu acredito, ok? Eu acredito, eu creio. Amém? Bom, esses são vários exemplos que eu dei na palavra daquilo que a gente entende como atos proféticos. Né? O irmão perguntou ali sobre, no Novo Testamento, eu já dei alguns exemplos, mas eu penso que a cruz talvez tenha sido, e é o maior símbolo, né, do cristianismo. O que é a cruz? Quando você olha para a cruz, qual é o símbolo
Qual é a expressão que aquele objeto passa para nós em qualquer lugar do mundo? O que significa a cruz, né, para o cristão? A cruz é um lugar de morte, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua. Quem falou isso? Então vai reclamar com ele, foi ele que mandou você pegar a cruz e carregar ela. Não no pescoço em forma de um terço, né? Mas a cruz é lugar de morte. Cruz também não é problema. Ah, meu marido problemático é uma cruz, meu filho rebelde é a minha cruz, meu patrão demoniado é a minha cruz. Não, isso não é cruz, é problema. É problema seu, vai orar e Deus vai resolver seu problema. Cruz é lugar onde o seu eu deve morrer. Onde a sua vontade deve morrer para que a vontade de Deus prevaleça. Crente sem cruz não é crente morto, e crente vivo não vai para o céu. Porque aquele que não morrer, né, não experimentar a morte do eu, e isso faz parte do novo nascimento. Por que nós nascemos de novo? Porque nós morremos, e aí nascemos de novo, né? Cruz deve ser um instrumento onde todos os dias, né, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Todo dia aos pés do Senhor. Senhor, mas eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu crucifico a minha vontade aos pés da tua cruz. Cruz é lugar de morte. Talvez seja o maior símbolo, né, de um ato profético, né, para o cristão, para o cristianismo. Amém? Bom, o ato profético tem uma linguagem poderosa no reino do Espírito. Nesse tempo, Deus tem dado aos seus profetas muita inspiração para profetizar com ações. Cuidado para não ridicularizar o que Deus está fazendo. Tudo que é feito com fé, orientado pelo Espírito Santo, traz consequências poderosas. A Bíblia diz que todas as coisas são puras para os que são puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1,15. Mediante a fé e pureza de coração, minha ação profética tem alto valor no reino do Espírito, que se expressa no mundo físico, né? E aqui eu coloco, experimente. Eu penso assim que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, né, pode ficar no nível do conhecimento. Mas se você quer realmente saber se é verdade, se funciona, se é algo do Espírito, então minha palavra para você é experimente. Né? Experimente fazer na sua vida, porque ato profético não é só aquilo que diz respeito a uma cidade, uma nação ou um território, né, como ela mencionou, mas diz respeito à nossa própria vida. Como eu já mencionei, a questão da ceia. O que tem o significado da ceia? Como é poderoso, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, né? Aquele que bebe e come tem que discernir o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que há muitos entre vós fracos e doentes, porque não têm discernido esse corpo. Qual o entendimento profético tem por trás do ato da ceia? Ao mesmo tempo que pessoas que não discernem o corpo e o sangue de Cristo e participam, estão doentes e enfermas, no físico, na alma principalmente, eu acho que na mesma proporção, aqueles que discernem, aqueles que sabem o que estão fazendo, estão fazendo como um ato profético diante de Deus, com o coração aberto, eles estão recebendo o quê? Saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Então, a ceia ela é um ato profético. Talvez a próxima vez que você for cear, com esse entendimento, de que aquilo não é só um momento, um ritual, né, que atrapalha o culto, que toma um tempo do culto, mas que tem um significado espiritual tremendamente profético sobre a nossa vida. De repente, depois desse ato, a sua vida vai ser transformada, vai entrar num novo nível de entendimento espiritual. A questão é que as coisas do Espírito só se discernem pelo Espírito. Um crente carnal, ele não consegue ter um entendimento das coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas são espirituais, e aquilo que é espiritual não se entende com a mente racional, mas aquilo que é espiritual se discerne com o Espírito. O apóstolo Paulo, ele várias vezes menciona sobre essa necessidade de nós vivermos o Espírito. Romanos capítulo 7, quando ele fala, né, sobre a maldição do pecado do corpo, né, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu detesto, esse eu faço. E ele vai discorrendo sobre o confronto da alma, né, da carne, da vontade humana, do ser humano natural, que todos nós somos. E aí, se ele parasse por aí, a gente entraria numa crise, né, existencial, depressiva, porque a impressão que dá é que ele perde a guerra. Mas aí vem o capítulo 8. Glória a Deus pelo capítulo 8 de Romanos, né? Mas bendito seja Deus pelo penhor do Espírito. E aí ele começa a falar sobre um novo nível, sobre uma nova vertente, sobre uma nova realidade. Porque no natural nós sempre vamos perder a guerra, não tem jeito. Faz parte da nossa natureza. Eu acho que eu falei isso no encontro anterior, de que quando nós recebemos esse DNA deformado, distorcido por causa do pecado, deformou toda a nossa existência. O homem, por exemplo, não foi projetado para morrer.
A morte entrou por causa do pecado, dessa distorção do DNA espiritual e também físico. E o entendimento que eu tenho é que quanto mais nós vivemos no Espírito, mais nós trazemos esse acerto, essa melhora para a nossa essência, para a nossa alma, para o nosso ser. Não basta apenas a experiência do novo nascimento. E é por isso que você está aqui, eu creio. Porque se ela bastasse, né, nós já estaríamos prontos para ir para o céu. Imagina, receber Jesus, né, foi arrebatado, só fica a roupa aqui, né? Mas não é assim, infelizmente ou felizmente, não sei, não é assim que funciona, é um crescimento, e a palavra fala sobre isso, né, de que a boa obra que o Senhor começou, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, eu corro, eu busco a estatura de varão perfeito. Paulo estava buscando isso, né? É isso que nós devemos buscar, isso é o crescimento espiritual. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, essa proposta, esse chamado, esse convite do crescimento espiritual, ela é para todos nós. Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, a palavra fala sobre isso, e o Espírito Santo de Deus está falando sobre isso para a sua igreja nesses últimos dias. Dessa necessidade de crescer. O que é crescer? Né? A palavra grega é teleios. Crescimento é amadurecimento. É amadurecer nas coisas do Senhor. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu era um menino. 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor. Mas agora eu já não sou mais um menino, está falando sobre a questão espiritual. Pedro fala sobre a questão do leite espiritual e sobre a necessidade de alimento sólido. Nós não podemos mais viver com leite, queridos, porque senão vamos morrer, ficar raquítico, ter problemas seríssimos. Porque uma criança, ela pode ser alimentada de leite até um determinado momento, mas a partir dali, ela tem que obter alimento sólido. E eu penso que você tem recebido esse alimento sólido. Nós temos recebido esse alimento sólido. Amém? E o Senhor tem nos dado um novo nível de entendimento. O Senhor tem nos chamado para viver em espírito. Amém? Mas vamos falar aqui sobre ato profético em relação às cidades um pouquinho. E aqui eu queria dar alguns exemplos para vocês. Né? Eu falei um pouco sobre a questão pessoal, quero falar sobre a questão de cidades. Porque essa tem sido a minha experiência, a minha vivência nos últimos anos. Em relação às cidades, toda cidade tem marcos, que são rastros de dominação do inimigo. Geralmente são templos católicos e suas imagens de idolatria, assim como no reino animal, os felinos e os caninos demarcam seu território em locais estratégicos. O inimigo também usa a tática de demarcação, geralmente com nomes, esculturas. E aqui eu vou te mostrar abaixo para você entender como funciona. Aí eu falo aqui sobre uma experiência que eu tive. Como eu disse para vocês, eu morei na Alemanha, eu morava numa cidade, uma das cidades que eu morei, chamada Essen, fica no noroeste da Alemanha, muito próximo da Holanda. E próximo dessa cidade, uns 80 quilômetros de distância, tinha uma cidade chamada Wuppertal. Uma cidade muito interessante, porque essa cidade ela é uma cidade pequena. E vocês já viram aquela segunda ponte ali, a 5 pontes? Segunda ponte, não, 5 pontes, aquela ponte de ferro, Florentina Vidos? A mesma estrutura daquela ponte é uma estrutura de uma coisa que tem lá. Vou explicar para vocês. Tem um rio que corta a cidade e existe uma estrutura como aquela, só que ela é menor, assim, de largura. E tem um trem, é o único, só tem 2 no mundo que são assim, um no Japão e um lá nessa cidade, que eles andam pendurados. Já viram? Tem um trem normal que anda no trilho, né? No chão. Esse trem ele anda pendurado no teto, assim, no alto. E esse trem já tem 100 anos de existência nessa cidade. Ela é moderna, né? Mas isso já existe há 100 anos. É a única coisa moderna na cidade, que não é moderna, na verdade. Eu comecei a perceber que essa cidade, ela destoava de muitas outras cidades daquela região e da própria Alemanha, que é um país muito desenvolvido. Uma cidade assim com sujeira, com pichação, e coisas, uma atmosfera espiritual muito densa. Bom, eu sou uma pessoa que tem muita sensibilidade em relação a essas coisas. Por exemplo, vou contar para vocês, alguns vão se identificar com o exemplo que eu vou dar. Às vezes eu entro em determinado lugar, se esse lugar, alguns chamam de carregado, né, ou pesado, eu sinto arrepios nos poros. Alguém já teve essa experiência? Eu tenho isso muito, é muito constante, arrepio na nuca. E quando isso acontece, às vezes eu não estou nem prestando atenção, dá aquele arrepio. Opa, o radar já está antenado, né? Começa a orar em espírito, tem alguma coisa naquele lugar ali. E nessa cidade, toda vez que eu chegava lá na estação que eu descia, eu sentia esse arrepio. Tudo bem que estava menos 15 graus, né? Mas não era frio. Era arrepio, coisa espiritual mesmo, espíritos, né?
uma cidade muito habitada por muçulmanos. E aí eu comecei a estudar a história daquela cidade, né? Fui no Google e comecei a estudar a história, como aquela cidade foi fundada. E aí eu comecei a observar também, fazer um certo mapeamento. Eu não sei se o pastor Alcione ou se alguém já falou sobre mapeamento espiritual para vocês. Na apostila tem esse tema? Alguém pode olhar para mim? Tem? Sim, a Neuza fala sobre isso, o Gésia Cardoso. Uhum. Então, o que é um mapeamento espiritual? É você observar e pedir a Deus também revelar. Tem coisas que não precisam nem de revelação espiritual, são nítidas, né? Você olha para a Vitória, por exemplo, Convento da Penha, né? Talvez seja o maior marco, né? A Iemanjá na Praia de Camburi, mas o convento... Na apostila tem, né? Então, se alguém tiver dúvida, dá uma lida depois aí. Então, não vou me aprofundar porque tem na apostila. Mas eu comecei a fazer um mapeamento da cidade e levantar um histórico, né? É importante você fazer isso quando você quer entender as coisas que acontecem em determinado território, para você ter um entendimento do que vem acontecendo desde que ela foi fundada, porque tudo tem uma explicação. Existe um livro de um apóstolo chamado Harold Caballeiros. Alguém já ouviu falar sobre ele? Ele é lá da Guatemala, se eu não me engano. E eu não me lembro o nome do livro, eu li esse livro há uns 15 anos atrás. É muito interessante a experiência que ele teve. Ele era pastor de uma igreja bem pequenininha, e essa igreja é Harold Caballeiros, com 2 L's. E ele era pastor de uma igreja pequena que ele trabalhava, a igreja não crescia nunca. Nunca. E ele, um dia, buscando intensamente a Deus em oração, Deus mostra para ele, deu uma visão de uma piton, de uma serpente. E essa serpente, ela entrava dentro da igreja, ela engolia os pastores, e foi uma coisa terrível. Então ele teve um entendimento de que a luta e o motivo pelo qual as igrejas evangélicas daquela região não cresciam era por causa desse principado. E ele começou a estudar sobre isso, e Deus foi dando revelação na palavra, e ele uniu os pastores da cidade, começaram a orar, fazer jejum e atos proféticos. De repente, aquelas igrejas começaram a crescer. Igrejas que já tinham 30, 40 anos, que não passavam de 100 pessoas, de repente começaram a ter 500, 1000. A igreja dele mesmo passou de 6.000 pessoas, assim, de repente. O presidente do país era um evangélico. As coisas começaram a acontecer em 10 anos. Deus mudou a realidade espiritual da cidade por causa desse entendimento, dessa revelação, tudo a partir do mapeamento espiritual, desse entendimento profético. Então esse é um exemplo. Não sei se alguém já ouviu aqui aquele documentário sobre as Ilhas Fiji. Vocês já viram? Né? Sobre a desgraça social que era as Ilhas Fiji, e de repente por causa não fala propriamente sobre ato profético, mas foi um ato profético, a unidade dos pastores e a oração deles em conjunto mudou toda a conjuntura social, política, econômica das Ilhas Fiji. Vocês acho que encontram esse documentário no YouTube. Procurem lá, documentário sobre transformação é a palavra-chave, das Ilhas Fiji. É um documentário de mais ou menos 1 hora, muito interessante. Quando a gente começa a estudar e pesquisar sobre essas coisas, sempre a gente vai descobrir um motivo. Então, voltando a Wuppertal, nessa cidade lá da Alemanha, eu vi que na praça principal da cidade tinha um monumento enorme. Eu passava por ali, nunca tinha prestado atenção, de repente eu prestei atenção naquilo ali, o Espírito Santo me deu esse entendimento, e eu vi que aquilo ali era depois eu fui ler, era um monumento consagração a Poseidon. Quem é Poseidon? O Deus das águas. Qual o símbolo principal da cidade? Um rio que corta a cidade. E exatamente esse rio passa por essa coisa, né, e continua o curso dele. Aí eu comecei a entender, né? Aí depois Deus me levou, eu comecei a andar pela cidade. Eu fiquei um dia andando pela cidade, subi no alto de um morro. Na Alemanha não é muito comum as cidades terem lugares altos, lá é muito plano. Mas tinha um certo morro, eu fui subindo lá em cima, um templo católico enorme que dava de frente para a cidade. Aí eu comecei a entender, né, sobre toda essa simbologia e essa questão de principados e dominações. É claro que eu não fiz nenhuma guerra espiritual, Deus não me mandou, não deu direção nenhuma para fazer isso, ainda mais sozinho, né? Eu não sou alemão, não era a minha alçada, pelo menos naquele momento ali não. Embora eu tenha ido em muitos locais na Europa fazer atos proféticos, direcionado por Deus, em outras circunstâncias, daqui a pouco eu vou falar alguns para vocês. Se nós observarmos, todas as cidades têm demarcadores espirituais, cada qual com a sua característica especial. Em algumas observamos miséria e sujeira, é a questão daquela cidade lá. Em outros, muito suicídio, violência, pedofilia, assassinatos e por aí vai. Todas têm marcos do inimigo e atuações malignas. Vamos falar um pouquinho sobre Vitória. Um pastor amigo meu, há 2 semanas atrás, Deus deu para ele um sonho, uma revelação, de fazer um ato profético lá na escadaria Maria Ortiz.
E a gente foi lá e fez um ato profético, enfincamos uma estaca lá, jogamos alguns elementos lá e clamamos a Deus a redenção. Por quê? Quem foi Maria Ortiz? Vocês já estudaram, já ouviram falar quem foi Maria Ortiz? Ela é considerada uma grande heroína, né, de Vitória, mas na verdade ela foi uma grande assassina de missionários holandeses que vieram e, subindo aquela escadaria, ela jogou água fervendo e matou muitos deles. Então, o que é considerado um ato heróico, na verdade, foi um ato de crueldade contra cristãos. Sangue de inocentes cristãos foram derramados ali, naquela escadaria. Então, a gente começa a observar o que está na mídia hoje em relação à Vitória e ao Espírito Santo. Uma cidade com um nome tão bonito, mas que tem um significado também que não é a Vitória que nós conhecemos. O motivo dela, essa vitória, não foi uma vitória bonita. A história não é bela, a história é terrível. Porque essa vitória foram dos portugueses que massacraram os índios ali no Forte São João. Dia da vitória. Na época era escrito Victória, né? Então essa vitória, que bom, nossa cidade tem um nome tão bonito, mas a história não é bonita não. Assim como o Espírito Santo, foi consagrado ao Espírito Santo, que era o dia do Espírito Santo no catolicismo. Mas amém, né? Deus pode redimir isso e dar um novo entendimento, significado, amém? Mas a questão é que, por que a nossa cidade hoje é considerada a segunda cidade que mais mata crianças, adolescentes e jovens do Brasil e a quarta do mundo? Vocês sabiam disso? Eu fui numa reunião, depois do dia que eu dei aula para vocês, eu fui numa reunião da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, e fui colocar lá essa estatística. Primeira cidade em violência contra a mulher do Brasil. A cidade que mais pratica violência contra a mulher no Brasil é Vitória. Ou seja, no mundo, né? Ou seja, o estado do Espírito Santo, a Serra até pouco tempo atrás é considerado o município mais violento, o segundo mais violento do Espírito Santo, só perdia para Alagoas. Aliás, nós continuamos só perdendo para Alagoas, lá consegue ser pior do que aqui. Em vários quesitos de violência, de assassinato, de suicídio, morte, violência contra a mulher. E aí você vai pegar na história qual o sentido disso. Tudo tem uma explicação. Nada acontece por uma acaso. Há uma legalidade espiritual para que o Estado tenha esse histórico tão terrível, né, de violência. Esse é um exemplo, ok? Os atos proféticos ajudam a profetizar a retirada dessas demarcações, pelo menos, a princípio, a nível espiritual. Até chegar-se ao nível físico. Aquilo que ligar na terra será ligado. Uma cidade restaurada derruba os seus ídolos por terra. Foi como Gideão. Gideão praticou um ato profético tremendo quando ele derrubou aquele poste ídolo. Por que ele fez aquilo? Porque aquele ali era um demarcador naquele território, de que aquela cidade pertencia àquele principado. E quem tinha levantado foi o seu próprio pai. O nome dele era Jerubaal. Vocês já viram isso na Bíblia? O nome de Gideão era Jerubaal. O nome babilônico que significa consagrado a Baal, que era o Deus. A gente não vai ter tempo não, mas existe um estudo que fala sobre Baal, Aserá e esses deuses do Velho Testamento, né, que é mencionado no Velho Testamento. Jesus fala um pouco sobre isso no Novo Testamento, quando ele falam que ele é possuído por Beelzebul, e ele dá uma explicação, né, a respeito da questão da divisão do Império das Trevas e tal. Mas a questão é que esses deuses, né, da mitologia hebraica, da mitologia grega, são os mesmos principais que ainda atuam no mundo hoje. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre um ato profético que a gente fez em Atenas em 2010. Eu e o apóstolo Zeni, a gente foi até Atenas fazer um ato profético. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre isso, o significado que tem a Grécia e o Império Grego e o Império Romano nos dias de hoje. Aliás, deixa eu fazer isso aqui agora para não perder a linha, né? Quando a Bíblia fala, lá em Daniel capítulo 2 e capítulo 7, no capítulo 2, quando Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua, de cabeça de ouro, busto de prata e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro, quando ele tem essa visão, está falando sobre 4 impérios. Cabeça de ouro, Império Babilônico, busto de prata e braços, Império Persa, quadril de bronze, Império Grego e depois o Império Romano. Ali menciona que o último império, o quarto, ele seria aquele que perpassaria pelas gerações, pelo tempo e pelas épocas. E aconteceu exatamente como Daniel profetizou. Os impérios, né, existiram, dominaram todo mundo, influenciaram e demarcaram, né, geopoliticamente o mundo e os territórios. O Império Romano ele existiu no Ocidente até o ano 423 depois de Cristo.
no Oriente até o ano de 1453. Constantino, todos os imperadores que existiram, todo o Império Romano, ele dominou todo mundo daquela época, todo mundo, e ele influenciou toda a cultura em todas as áreas. Lembra que eu falei para vocês sobre os 7 montes? Eu mencionei isso aqui na aula passada. O direito, por exemplo, da onde vem o direito? É romano, né? Da onde vem os códigos de lei? Todos do Código Romano. Tudo que nós vivemos hoje no mundo ocidental, e de uma certa forma no mundo inteiro, veio de Roma, exatamente como Daniel profetizou. Agora, o mais interessante de tudo isso foi uma coisa que Deus me trouxe, foi isso que me inspirou a escrever o livro. O português, o espanhol, o italiano e o francês são línguas latinas que vieram de Roma, da língua romana. Esse livro aqui, eu estou dando uma pincelada sobre uma revelação que Deus me deu sobre essa questão da influência babilônica, da influência romana. Então, o Império Romano dominou todo mundo da época, e quando chegou mais ou menos na Idade Média, né, 14 gerações depois de Cristo, porque a Bíblia lá em Mateus capítulo 1 fala assim, de Abraão até Davi, 14 gerações, Davi até a deportação babilônica, 14 gerações, deportação até Cristo, 14 gerações. Vocês já pararam para pensar que Deus cronometrou o tempo, Cronos, bem definidamente? Vocês já tiveram curiosidade para procurar entender o que aconteceu de Jesus até 14 gerações depois? Eu tive. Porque se Deus fez questão de deixar lá aqui, por que Deus ia deixar isso escrito lá em Mateus? Por um acaso? Existe um significado. De Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até a deportação babilônica, 14 gerações, da Babilônia até Jesus, 14 gerações. De Jesus até 14 gerações, Idade Média. Carlos Magno, como Daniel profetizou, ele domina todo mundo daquela época, ele começa a dividir a Europa como ela é hoje. Os francos, a França, os germânicos, a Alemanha, e o mundo começou a tomar essa formatação exatamente como Daniel disse, quando ele fala sobre aquele animal de 10 chifres, né, sobre 10 regiões, 10 nações. Então o Império Romano, ele foi o idealizador, né, aquele que propiciou isso acontecer exatamente como profetizado lá em Daniel capítulo 2. E aí você vem estudando, todas as transformações que existiram no mundo aconteceram onde? Na Europa. A Europa é colonizadora do mundo inteiro. Nós somos colonizados por quem? Portugueses. São da onde? Europa. Todo o continente africano, franceses, holandeses, ingleses, europeus, Austrália, europeus, Estados Unidos, a maior nação do mundo, foi colonizado por quem? Pelos ingleses, europeus, descendentes diretos do Império Romano. Exatamente como Daniel profetizou. Bom, o que isso tem a ver? Tem a ver que nós estamos realmente dentro do relógio de Deus. Deus está contando o tempo. Pasmem. Da Idade Média até aqui, 14 gerações. Mateus, eu até me arrepio, né? Mateus capítulo 24, verso 32 e 34. Quando vides a figueira florescer, sabeis se está próximo o fim. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A figueira floresceu em 1947, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, nascido em Alegrete, pela primeira vez, e nunca isso aconteceu depois, ele foi presidente da mesa e estava lá em votação, Israel voltar a ser uma nação não, depois de mais de 2.300 anos, porque em 320 anos de Cristo, Israel perdeu a sua autonomia como nação quando os romanos invadiram Israel, e ali 28 chefes de Estado votaram, teve um empate técnico. A resolução da ONU diz que nessa situação o presidente tem direito ao voto Minerva, através de um brasileiro. A figueira floresceu, Israel voltou a ser uma nação. E houve o êxodo, né? Que muitos israelenses voltaram para... Uau! E aí tem gente aí fazendo conta. Jesus falou que não passaria dessa geração sem que todas essas coisas acontecessem. Quantos anos tem uma geração bíblica? Salmo 90, versículo 10. Cabe ao homem viver 70 anos. E aí já tem gente aí fazendo conta. 2017. 17 ou 18, depende, 47 ou 48, alguns, né? Depende do ano. Confere para mim, se eu não me engano é Salmo 90, versículo 10. Se não for esse, é 93, 10, alguma coisa de 90 e 10. Eu acho que é o 90, 10. Então, queridos, nós estamos dentro do relógio de Deus. Então, esse livro, Relógio dos Tempos, isso aqui que eu falei para vocês não é nem 0,0% do que eu estou falando nesse livro, de uma revelação que Deus me deu sobre o tempo que nós vivemos hoje. Nós estamos dentro desse tempo profético, desse cumprimento e dessa geração que não vai passar sem que tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria em Mateus 24 vai acontecer, já está acontecendo. A única coisa que falta acontecer...
E que 90-10 mesmo, né? A única coisa que falta, as únicas poucas coisas que faltam se cumprir em relação às profecias para esses últimos dias, para que surja o anticristo, na minha opinião ele já existe, na minha singela opinião ele já existe, né? E já existem muitas manifestações dele no mundo inteiro. Esses rumores de guerra, que aliás é a menção que Jesus fala em Mateus 24, que já existe de uma forma muito terrível no mundo inteiro, nunca houve tanto, né? Rumores de guerra, você tem visto o que tem acontecido na Ucrânia, as ameaças de Israel invadir o Irã. Agora para pensar se essas coisas acontecerem, e elas vão acontecer. Não sei se agora, não sei se daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, 2, 3, mas elas vão acontecer. A hora que, imagina só, vamos só conjecturar, né? Se a Ucrânia começar a resistir pela invasão que a Rússia fez na Crimeia, e ela entra em guerra, a Europa, a União Europeia e Estados Unidos já disseram que estão favoráveis à Ucrânia, assim como o resto do mundo. Imagina só se isso provoca uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, por exemplo. E isso vai culminar, isso vai acontecer. O que a Bíblia diz que vai acontecer, porque a profecia, e a profecia necessariamente tem que se cumprir. Então eu penso que essas coisas vão acontecer nos próximos, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Não o que eu estou dizendo, o que o Espírito diz à igreja. Se não servir para você, meu irmão, descarta, joga no lixo, joga fora. Eu vou falar a minha convicção. Os próximos 5 anos vão ser determinantes sobre a face da terra. Não estou afirmando que Jesus vai voltar nesses 5 anos, embora eu também não descarte. Mas o que eu quero dizer é que nesses próximos 5 anos, anota o que eu estou escrevendo aí para você dizer que ninguém te disse. Tudo o que Jesus disse que aconteceria vai acontecer em uma velocidade muito grande. Porque lá em Daniel capítulo 7, verso 23, Daniel fala sobre a questão da multiplicação do conhecimento da tecnologia. É uma coisa também que eu falo aqui no livro. Eu sou formado em ciências sociais e eu faço uma análise entre as ciências sociais, ciência e tecnologia e informação, com as profecias bíblicas. Porque, na verdade, a ciência, ela afirma aquilo que a Bíblia já estava dizendo que iria acontecer. Então, na verdade, é só uma questão de análise, só uma questão de entendimento do que realmente nós estamos vivendo agora. Né? É por isso que o Senhor tem trazido tanta informação para a igreja de revelação, porque nós não temos muito tempo. Ok? É o relógio dos tempos de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, não existe fórmula para ato profético. Eu nunca vou passar por faça um ato profético com pão, com vinho, com óleo, com misericórdia. Eu penso que as coisas não são assim. A irmã perguntou, como que eu faço um ato profético para quebrar uma maldição? Ora, oração é um ato profético. E se Deus é para você uma revelação, fazer qualquer coisa, faça. Eu não vou falar nada, eu não sou Deus. Amém? Então, os atos proféticos que eu fiz até hoje, porque Deus mostrou de uma forma muito clara, através de um sonho, através de uma revelação, através de um entendimento, mas dentro de um entendimento que foi Deus que mostrou algo específico para ser feito. E agora eu quero falar para vocês sobre um ato profético que a gente fez em Atenas. Eu vou ler para vocês um material muito interessante que eu achei sobre ato profético, que vai trazer um entendimento melhor. Não faça de todos os atos proféticos doutrina da sua igreja. Ok? Deus quer nos ensinar que alguns deles sinalizam no reino espiritual para que cada pessoa tenha a sua experiência com Ele. Uma experiência que tem força de edificação, mas não tem poder de doutrina. Isso é muito importante. É por isso que eu falei do início, são coisas que eu creio. Eu estou falando para vocês sobre coisas que eu acredito, mas você não é obrigado a acreditar nas coisas que eu acredito. Acredite na palavra. Faça isso mediante consciência tranquila diante de Deus, que foi o que o apóstolo Paulo ensinou. Aquilo que não pesa a sua consciência, amém. Se você come e não pesa a sua consciência, continua comendo, mas também não julga aquele que não está comendo. Ok? Para não ter problema de debate, você faz, você está errado, isso não é de Deus e tal. Não entra nesse campo de debate, porque isso é muito complicado e é o que o diabo quer. Faça mediante o seu entendimento. Se não entende, não faça. Isso aqui é só um ensinamento, ok? É mais um ensinamento para você, e aí você, mediante a sua fé, né? Esses atos obedecem a um porquê e um para quê, e não são motivos para serem invejados nem copiados. Alguns são comandos específicos do Espírito Santo para determinadas situações, como o caso de Ezequiel 4,15, que dificilmente alguém inveja. Afinal de contas, ele cozinhou sua comida em cima do estrume de vaca, porque Deus teve misericórdia, porque era para fazer em cima do cocô dele mesmo. Pastor, onde você está tirando da Bíblia? Você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Ok? Deus mandou ele cozinhar em cima do cocô. O cocô seria a lenha,
E ele pediu, Deus, pelo amor de Deus, o meu fede muito, então põe da vaca, que é mais cheirosinho. E aí Deus permitiu. Pois é, para quem estava enojado do cuspe, vem o cocô. A nossa experiência pessoal, utilizando os atos proféticos, tem força de expressão, mas não tem poder de doutrina. É comparado à salvação, que é para todos, mas cada um tem a sua própria experiência de como foi salvo. Amém? Uns foram no leito da dor, outros foram por terem sonhado que Jesus estava voltando e voltaram depressa para Deus. Outros, na hora que ouviram cantar, vem já, vem já. A nossa experiência de salvação serve para edificar a fé do outro, mas não pode virar doutrina. Ah, eu fui salvo assim, todo mundo tem que ser salvo assim. Não. É a mesma coisa em relação ao ato profético. Eu só estou falando para vocês o entendimento que eu tenho, a revelação que Deus me deu e que eu fiz. Se você sair daqui copiando isso, meu irmão, está errado. Ok? Ah, não, o pastor lá ensinou que eu tenho que pegar óleo santo consagrado na terra santa de Israel, da oliveira ardente, do fogo do Espírito Santo, né, a água do Rio Jordão, a terra não sei da misericórdia, meu irmão. Isso aí é coisa diabólica. Né? Não falei isso. Está gravado ali, não falei isso. O irmão está gravando, não falei isso. Pelo contrário, falou para você não fazer isso. A não ser que Deus te mandar fazer. Por que o pessoal lê Filhos do Fogo, lê os livros da Rebeca Brown, fica tudo maluco? Porque quer fazer aquilo ali uma doutrina pessoal, e não é. São experiências pessoais dela, que Deus deu a ela, mediante a fé dela, a experiência dela para ter. Eu não duvido, mas eu não quero ter. Não quero ter mesmo. Deixa para ela, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Deixa eu falar um pouquinho sobre o ato profético que a gente fez, para você ter um entendimento. Deus trouxe para nós o entendimento de que o espírito que mais opera no mundo é o espírito da Grécia. De acordo com a profecia que Daniel fala para nós sobre os 4 impérios, o Império Grego. E se a gente for pegar, né, a mitologia grega, ela tá no mundo. Aqui no livro Relógio dos Tempos eu falo sobre as Olimpíadas. O que significa o significado espiritual das Olimpíadas? O que tem por trás das Olimpíadas? Né? Por exemplo, a tocha olímpica ela é acesa no Monte Olimpo. Você sabe o que é o Monte Olimpo? Qual o significado que tem esse monte e esse ato profético? Porque o ato profético não é só celestial, não é só de Deus. O diabo também trabalha com atos proféticos. Uau! E ele sabe muito bem como fazer isso. Olha que loucura que o diabo faz. A tocha é acesa no Monte Olimpo e aquele ritual, virgens estão participando dele. Existe um simbolismo espiritual, porque aquilo ali é uma chama para as nações, desde a mitologia grega. E aquilo ali é também um reconhecimento de que Zeus é o Deus Todo-Poderoso de todo o céu e de toda a terra. Essa tocha é acesa, ela é levada para o país sede das Olimpíadas. Antes ela percorre o mundo inteiro, todas as nações olímpicas. Olha como que o diabo é esperto. Porque a linguagem esportiva é uma das únicas que entra em todas as nações. Mesmo a Rússia, na época da Cortina de Ferro, participava de jogos esportivos. Então ele consegue entrar com a linguagem esportiva em todas as nações. Então aquela tocha que foi acesa no Monte Olimpo, com esse simbolismo, com esse ato profético espiritual do inferno, ela demarca todos os territórios do mundo inteiro com uma linguagem específica. E Deus me deu uma revelação, eu cito isso no livro, eu fiz um apanhado das Olimpíadas desde o início do século XX, 1900 e alguma coisa, tudo que ocorre numa nação que é sede de Olimpíadas. Tem um livro aqui também? Tem. Eu faço um apanhado. O Espírito Santo me deu uma direção para eu fazer, eu nunca tinha pensado sobre isso. O Espírito Santo falou, começa a estudar a história de todos os países que foram sedes de Jogos Olímpicos, você vê o que aconteceu antes ou depois. Uau! É terrível. É por isso que eu espero que ainda essas Olimpíadas sejam desmarcadas aqui no Brasil, né? Ou que a igreja se levante de uma tal forma que faça como foi feito uma vez, que uma banda, isso foi feito lá em Belo Horizonte, no Mineirão, não sei se vocês lembram, isso tem mais de 20 anos, o AC/DC, ou foi o Kiss, não sei, uma dessas capetadas aí, eles foram fazer um show lá no Mineirão, e as igrejas evangélicas brasileiras se reuniram e deram as mãos em volta do estádio e começaram a orar 2 horas antes do show, todos os instrumentos queimaram, a caixa de som queimou. Nada aconteceu naquele dia. Ato profético, a igreja unida orando. É por isso que eu digo, ato profético não é loucura, não é show pirotécnico, não é Hollywood. Não, é fé, é oração. A oração é um ato profético. O pastor tem que jogar lá, ora. Não, joga nada, ora, Deus vai quebrar. Se ele mandar jogar, joga também, não tem problema, né? Jesus cuspiu. Então, a questão é que, a questão é que
ali, né, nesse ato profético, quebrou aquilo ali tudo e a igreja unida e tal, aquilo foi uma coisa específica, né? Então, eu estava falando uma coisa, até esqueci. Ah, sim, da Grécia. Então, essa tocha é acesa lá e ela demarca o território e tal, conforme Daniel profetizou que esses impérios iriam trazer essa influência para o mundo. Os romanos, eles adotam muita coisa da mitologia grega, e na verdade os romanos eles foram povos muito inteligentes, que eles conseguiram absorver todos os impérios existentes e formaram uma coisa só, por isso que é ferro e barro, né? Os pés representam o Império Romano, ferro e barro, porque pode parecer fraco o barro, mas a profecia diz que uma pedra viria contra essa estátua, esmiuçaria ela e viraria uma poeira, porque, né, perpassaria pelas épocas, tempos e gerações. Nada mais propício para isso do que o próprio barro. O ferro você tem como moldar, amassar, mas o barro, a poeira, não tem como, né? Poeira, vê lá o móvel da sua casa, né? Você limpa de manhã, de tarde já está sujo de novo. Então se espalha, não tem como controlar. E é exatamente isso. Então essa influência desses principados, que são milenares, na verdade, Raul Seixas já fala sobre ele, né? Nascia 10 mil anos atrás e tal. Eles estão por aqui pelo mundo já esse tempo todo. Essa coisa de Minotauro, né? de esses filmes como Guerra de Titãs, vocês já viram? Né? Aquilo ali tudo remonta e é verdade. Aquilo é verdade, eu não duvido não, é assim mesmo. Aliás, esses autores de Hollywood, ultimamente, eles têm uma visão muito clara das coisas espirituais, me assusta. Um filme como Constantine, esses filmes que a gente tem que têm sido fabricados, né? Eles gostam muito de trabalhar com a questão de Idade Média. O que foi a Idade Média? 14 gerações depois de Jesus, a Idade das Trevas, né? Onde o mundo foi envolvido por uma onda e uma atmosfera mística terrível. Aquele negócio de bruxa voar com vassoura, isso tudo vem da Idade Média. Essas coisas aconteceram mesmo. Muitas delas aconteceram. As pessoas escreviam sobre coisas que eles viam. Mulheres se transformando em, né, umas coisas terríveis. E se vocês já viram palestras da Neuza Joyce, ela ter visto ela falar sobre coisas parecidas com essa. Que ainda acontece de outra forma, mais moderna. O diabo hoje ele está com uma roupa muito bonitinha para não assustar mais ninguém, porque ele mudou a metodologia dele, né? Então hoje as crianças querem ele, porque ele é bonito, ele é o vampiro do Lua Nova, romântico, que beija o pescoço e a menina se arrepia toda. Ele é romântico. Ué. As meninas assistem e ficam perdidamente apaixonadas e têm sonhos beijando o vampiro e sendo mordida pelo vampiro. O que isso significa? Da onde vem essa estimulação, esse estímulo, né, das glândulas, né, do cérebro, dos adolescentes, das crianças, esses jogos eletrônicos, tudo isso eu abordo no livro. Né? Tem a ver com as ciências sociais, com a sociologia desse mundo que nós vivemos hoje, dessa idade pós-moderna, a pós-modernidade. Né? Infelizmente a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui, mas lá no seminário eu vou estar ministrando, só estou botando mel na boca de vocês, né? Que é um assunto muito, muito interessante, a questão da pós-modernidade. Então, assim, aí Deus trouxe para nós esse entendimento dessa atuação desse espírito da Grécia, né? No livro eu abordo sobre isso em todos os campos, né? Da ideologia, dos pensamentos, política, esporte, em todas as áreas da sociedade, essa influência grega do espírito da Grécia. E aí Deus deu para o apóstolo Zeninho uma direção de a gente fazer essas estacas. A gente mandou fazer um cara que trabalha com artes, né, com artesanato, ele fez. Ele gravou Só o Senhor é Deus em 4 idiomas, né, em grego, que é a língua grega, hebraico, português e inglês. E a gente levou essas estacas, a gente primeiro fez uma parada na Alemanha, que a gente foi ministrar, depois a gente foi para Atenas. Interessante que a luta começou muito antes da gente ir. Deus deu para a gente a direção e a gente, né, aventura. Oba, vamos lá, né, massa, né, como dizer. Mas aí, quando chegou na véspera da viagem, olha que coisa interessante, estava numa reunião de líderes da igreja, um irmão, o pastor, teve uma visão, que ele viu um demônio muito grande, e esse demônio dizia assim: eu sou Apolion, e eu vou destruir, eles não vão chegar lá. E, claro, a gente ficou assustado com aquilo. Eu fui para casa, e quando chegou em casa, a minha filha mais nova, eu ia viajar no outro dia de manhã cedo, eu cheguei em casa tarde da noite, minha filha: pai, me ajuda no dever de casa. Meu Deus, estou cansado, tenho que acordar cedo. Fui ajudá-la. Quando eu abro o caderno, está lá Deuses da Grécia. A professora mandou um material e estava escrito Deuses da Grécia. Claro que me chamou a atenção, comecei a ler aquilo tudo, né? E estava escrito assim: eu sou Zeus. O diabo falando para mim, né? Eu sou Zeus. Eu sou o Deus do universo. E Hermes, o meu filho, porque na mitologia grega Hermes é o filho de Zeus, guardião do templo de Zeus. Ele acompanha os viajantes em suas viagens. Uau!
Uau, eu estou falando agora, porque eu quase que... Vou para o aeroporto. Eu fiquei apavorado. Eu nunca recebi um recado tão direto. E aí eu fui para o joelho, na mesma hora eu larguei aquele caderno, ajudei ela a fazer o que tinha que fazer, fui para o joelho orar e Deus falou para mim, lê Atos 17. Abra sua Bíblia em Atos 17. A única vez que a palavra menciona a cidade Atenas. Uau, Deus é muito lindo, irmãos. É por isso que eu sou tão apaixonado por Jesus. Abre em Atos 17, assim eu ouvi audivelmente a voz do Espírito falando, abre em Atos 17. Eu abri em Atos 17 e estava falando, Paulo em Atenas. Quando ele chega em Atenas, lá no Areópago, o Areópago ele fica de frente para o templo de Zeus, onde a gente foi fazer o ato profético. E ele estava no Areópago e ali ele via aquela idolatria, as pessoas passando, e ele começa a pregar o evangelho com aquela dificuldade por causa da filosofia, da ideologia que eles têm até hoje, e da dificuldade, por isso que o Espírito da Grécia ele cega o entendimento. Por que as pessoas têm dificuldade de entender a simplicidade do evangelho? Por causa da mentalidade racional que vem, né, dos padrões de pensamento grego, dos filósofos, Sócrates, Platão, essas coisas, esses pensamentos que regem o pensamento humanista. Nós estamos de frente para a UFES, né? A UFES é o centro daqui do Espírito Santo, da questão dessa formatação espiritual do espírito do humanismo. O humanismo é isso, tira Deus do centro e coloca o homem no centro. O homocentrismo, né? O humanismo, mais ou menos sinônimo. Então, eu ali lendo esse texto, o Senhor fala, Paulo entra em Atenas, ele vê aquele Deus, que é o Deus desconhecido, e ele se refere àquilo ali como Jesus, né, como Deus a quem ele prega, e ali ele prega a mensagem. É a única cidade que Paulo não estabelece uma igreja, a única. Isso nunca aconteceu nem antes nem depois. Paulo sempre abriu uma igreja em toda cidade onde ele foi, propositalmente, ou levado pelo Espírito, ou acidentalmente, sempre estabelecia uma igreja. Em Atenas não, por quê? Por causa do Espírito da Grécia. Olha como que esse principado é forte. Mas Dionísio e Dâmaris, né, elas se convertem e tal, houve frutos ali, pouquíssimos. Então o Espírito Santo falou para mim assim, vocês vão entrar em Atenas, vocês vão sair de Atenas, vocês vão ter a oportunidade de pregar o Evangelho lá em Atenas, e mal algum vai acontecer. Aí Deus trouxe conforto ao meu coração. No voo para Atenas, olha só como que as coisas acontecem. Não sei quem aqui já fez viagem internacional, mas tem o voo que eu fui, o avião, ou mesmo esse caiu, o 777, tem aquelas televisõezinhas na cadeira da frente, você fica assistindo, né? Ali tem quem já viajou sabe, tem uma série de filmes, são dezenas de filmes opcionais para você assistir. E eu estou passando ali, meio com sono, sem dormir, acordava, lia a Bíblia, orava e tal, vou assistir um filme para o tempo passar. E fui passando aleatoriamente, apertei OK, quando eu olhei, Guerra de Titãs. Uau! Falei, não, agora eu tenho que assistir. Assisti. Vocês já assistiram o filme 1? Né? Muito interessante. Eu até acho legal o filme assim. Fúria de Titãs. E ali o cara se rebela contra Zeus, e aquela luta do homem contra o principado e tal. Eu sei que no fim ele ganha, não é isso? Eu falei, opa, eu sou esse cara aqui então. Eu vou ganhar essa guerra. Mas interessante isso. Aí assistimos, até acordei o apóstolo Zeni, assistimos o filme junto. Vamos assistir que Deus está querendo falar alguma coisa. Né? E assistimos e chegamos lá. Chegamos lá em Atenas com esse propósito de enterrar as 4 estacas. Como eu disse, né, Deus ele usa pessoas ingênuas. Porque se a gente tivesse entendimento que aconteceria lá, a gente nunca teria aceitado. Não sei se vocês lembram, mas em 2009 começou aquela crise na Grécia. Vocês lembram? Foi logo o iniciozinho da crise. Nós somos em 2010. Ainda estava assim, os primeiros momentos, quase nada se falava sobre a crise na Grécia. Quando nós chegamos lá, pegamos um ônibus do aeroporto até o centro da cidade, no hotel, e aí no ônibus tinha o ônibus cheio, parecia até um Transcola, interessante. A gente em pé ali, aquelas malas e tal, e tinha uma mulher assim sentada na minha frente, eu em pé, ela sentada assim na minha frente, ela conversando em espanhol, e eu estava entendendo tudo que ela estava dizendo. Ela estava apavorada, começou a chorar. E aí ela desligou o telefone chorando, e aí na hora o Espírito Santo falou para mim, não falei que você ia pregar o evangelho aqui em Atenas? Então começa a falar do meu amor para ela. Uau! E eu falei para ela assim, por que você está chorando? E ela falou, porque a minha filha acabou de ser internada, recebeu uma ligação, estou indo para o meu trabalho, minha filha foi internada, está doente. Eu falei assim, eu creio em um Deus que pode curar sua filha. Ela, que Deus é esse? Jesus. Jesus? Não conhecia Jesus. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela. Isso tudo aconteceu em mais ou menos de 5 minutos. Porque logo depois ela desceu. Eu falei assim, eu vou orar pela tua filha e o meu Deus vai curá-la no hospital.
Eu não sei o que aconteceu, nunca mais encontrei aquela mulher, mas eu acho que você imagina o que tem acontecido, né? Claro que Deus curou aquela menina, eu creio nisso. Então Deus falou, você como Paulo vai entrar lá, vai pregar o evangelho, nenhum mal vai acontecer. Então nós pregamos o evangelho, porque eu não falo inglês, eu entendo muita coisa, mas falo muito pouco. Como que eu ia pregar o evangelho? E olha lá se alguém aparecesse falando inglês, né? Ou em grego, muito menos. Mas Deus põe uma mulher falar portunhol, opa, é a nossa língua. O brasileiro se safa em todos os lugares, né? E aí a gente foi até Atenas, chegamos lá de noite, no templo de Zeus. A gente não sabia, assim, eu tinha uma ideia, mas lá é um local tombado pela Unesco, um patrimônio histórico mundial, né? E aí a responsabilidade, o nível de dificuldade aumentou de 0 a 100, né? Porque como que eu vou enterrar 4 estacas num lugar desse? E aí quando a gente entrou, a gente foi lá à noite, né, fazer aquela vistoria, né, para ver como era, e um monte de cachorro latindo lá dentro. Eu falei, meu Deus, isso é o templo de Zeus ou é um canil? E aí a gente voltou pro hotel, ficamos à noite em oração. Eu estava barbudo, né, eu tinha ficado uns 2 meses sem fazer a barba, por esse propósito. E aí acordamos cedo, fomos para lá, chegamos lá, pagamos, para entrar tinha que pagar, não sei quantos euros, pagamos. E entramos, quando a gente entrou, a gente começou a ver câmera em tudo quanto é canto daquele local. Eu falei, meu Deus, e agora? E um monte de cachorro lá, uns cachorros estranhos, com umas coleiras esquisitas. Estranho aqueles cachorros. Depois eu fui descobrir quem eram, o que era. Os cachorros eram funcionário público. Agente federal, sério. Tô brincando, os cachorros eram agentes federais. Aqueles coleiros eram GPS. E aí a gente sendo vigiado por aqueles cachorros lá dentro, e aquelas câmeras, e os vigias, os vigilantes do local, e as pessoas entrando, fazendo visitação, monitorada e tal. Eu falei, meu Deus, a gente não tem como nem jogar uma semente, quando vai enterrar uma estaca, 4 estacas. E Deus falou, enterra uma em cada quadrante do local, e é quadrado o lugar mesmo. A cena aqui dessa foto, essa foto inclusive foi tirada, a gente que tirou essa foto, essas colunas, né? Ela é histórica, nos livros de história você vê, isso aqui é o templo de Zeus. Só tem hoje, eu acho que 12 colunas em pé, algumas já caíram e tal. Aí a gente foi, colocamos a primeira estaca, colocamos a segunda, colocamos a terceira. Quando chegou na quarta, um vigilante percebeu, a gente teve que sair vazado. Fomos embora e no outro dia de manhã tinha que voltar. Então a gente só tinha aquele dia para fazer. E aí a gente chegou para vamos deixar mas Deus falou para fazer às 4, então a gente tem que voltar. Voltamos, tirei a barba no hotel para não ficar, porque o apóstolozinho falou, você está manjado com essa barba. Está parecendo um terrorista árabe, né? Tem cara de árabe. E aí tirei, ainda mais com o nome de Elmir, né? Elmir é um nome árabe, Ozenito pior ainda. Então, meu Deus. Um dia eu conto para vocês uma história, Elmir, Ozeni, Darcy em Jerusalém, que aconteceu comigo no aeroporto em Israel, você vai morrer de rir. 3, nesse caso foi 3 homens bomba. Bomba de Deus, né? Aí voltamos de tarde e com muita dificuldade, faltava 5 minutos para fechar, a gente conseguiu colocar a quarta estaca. Esse ato profético o entendimento que Deus nos deu, que era algo relacionado às nações, ao espírito da Grécia, mas também relacionado ao Brasil. Um mês antes da gente ir, eu tive a oportunidade de ir a Brasília, nós fizemos ato profético em todas as cidades do Brasil em 2010, nas eleições. E eu particularmente creio, eu tenho uma convicção de que Marina provocou as eleições ir para o segundo turno por causa das orações, não pelo ato profético em si, mas pelas orações da igreja. Porque nós oramos, e aquilo ali foi Deus mostrando para nós, se vocês se unirem, é possível. Assim como eu creio que algo pode acontecer agora, em 2014, nas eleições também. Amém? Nós jogamos terra de Israel em todas as cidades do Brasil. Eu fui de Salvador de carro até Fortaleza, parando em tudo quanto é cidade, capital, e jogando terra, e profetizando e orando. O apóstolo Zinho foi para o sul, outros foram para o norte, o apóstolo Fernando Guilherme foi para outra região. A gente se distribuiu e fizemos no Brasil inteiro. Um mês antes de ir para a Grécia, eu fui a Brasília, e lá foi interessante que na noite que eu fui pedir oração para a igreja, eu ia no outro dia para Brasília, um homem entrou na igreja no culto, ele assistiu o culto, no final ele me procurou e falou assim, você vai a Brasília, você vai ficar lá quanto tempo? Eu falei, eu vou ficar lá 3 dias, você vai ficar onde? Eu falei, não vou ficar em lugar nenhum, vou ficar em frente ao Planalto, vou ficar orando dia e noite, pelo Brasil, né, especialmente pelas eleições. Ele falou assim, não precisa não, você pode ficar no meu apartamento. Quem é você? Eu sou deputado federal. Uau! Uau 3 vezes. O capitão Assunção. Eu nunca tinha visto ele. Ele falou assim, domingo passado eu vi, mas não tinha estacionamento, eu voltei, hoje eu voltei e vi você falando que vai para o Brasil, você vai ficar no meu apartamento. Meu assessor vai te dar todo o apoio para quem ia ficar na rua, né? Jesus é lindo.
E aí fiquei lá e fizemos o ato profético e Deus me deu uma direção. Compra uma Bíblia e leva para o ministro da Educação e uma para o ministro dos Esportes. Como que eu vou falar com esses ministros? Saí de lá com a Bíblia assinada pelo ministro dos Esportes, Orlando Silva. Ele assinou. O da Educação, Fernando Haddad, nem quis olhar. Aliás, o único ministério que o PT não negocia no Brasil é o Ministério da Educação. Eu falei isso, acho que na vez passada. Por quê? Porque a educação é a formação, né, da ideologia da mentalidade. E é o que a gente tem visto aí. Ele não quis, mas o dos Esportes assinou, nós levamos. Fizemos o ato profético também com essa Bíblia lá em Atenas, clamando a Deus para quebrar essa maldição olímpica, né, por ocasião dos Jogos Olímpicos de 2016. Então eu estou contando isso para os irmãos entenderem, quando Deus dá uma direção, Ele vai abrindo portas, Ele vai abrindo, e é aquilo que eu falei, ato profético não é cópia, ato profético é revelação de Deus. Né? Realmente, eu vou ser sincero, se eu tivesse noção o que eu passaria lá, eu, humanamente falando, eu não teria ido, porque eu nunca passei por uma situação tão difícil na minha vida. Me deu uma tremedeira quando a gente terminou de botar o último estaca, eu tremi igual uma vara verde e chorava de nervoso. Isso nunca tinha acontecido comigo. Geralmente eu sou corajoso, geralmente. Mas nesse dia, eu acho que minha coragem foi embora. Porque eu me via preso ali naquele lugar. E aqueles cachorros que eu falei para vocês, eles não paravam de farejar a gente o tempo inteiro. Eles só farejavam nós dois. Ninguém mais, os cachorros vieram tudo para cima da gente. A gente ficou visado, porque o cachorro só ficava andando atrás da gente. Teve um especial, um grandão, o maior de todos, que ele ficou seguindo a gente o tempo inteiro. Quando a gente terminou de botar o último estaque, a gente saiu pelo portão do templo de Zeus, a gente foi andando, claro, muito rápido, né, para ir embora o mais rápido possível. Eu queria sumir daquele lugar. O lugar é lindo, mas eu não via beleza nenhuma, só via trevas e perigo, né? Imagina o que vai acontecer com dois caras que enterram estaca lá no monumento tombado pela Unesco. É preso, né, no mínimo. E aí a gente saiu andando depressa, de repente, quando estava lá no centro da cidade, que eu olho para trás, quem eu vejo? O cachorro. O funcionário federal. Depois eu descobri que aqueles cachorros são altamente treinados pela polícia para farejar, investigar, tudo que é coisa estranha. E nós éramos as pessoas mais estranhas ali naquele lugar, naquele dia. Com certeza. O cachorro seguiu, eles não saem de lá, mas eles seguiram a gente até o centro da cidade, a gente correu, desviamos pela rua, entramos para o hotel, ficamos lá orando a madrugada inteira para Deus permitir a gente sair. Porque o pensamento era, vamos pegar a gente no aeroporto, tirar as nossas fotos, viram a gente enterrando um pedaço de pau lá dentro e vão prender a gente. E a gente ficou e mandava e-mail para o Brasil, orem por nós, mas graças a Deus saímos. Pergunta se eu quero voltar lá, não quero voltar lá não. Alguém falou, tem que fazer uma profeta Monte Olímpico. Meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar, só se Deus realmente mandar mesmo. Mas assim, então, esse é um exemplo, né, de um ato profético que a gente fez, e esse relato está aqui, né, nesse material, onde o apóstolo Zeni fala sobre, é um ensinamento sobre o espírito da Grécia. Ele dá todo um ensinamento, muito mais do que eu falei aqui, sobre o que significa essa atuação, ok? Que horas termina a aula? É 10 horas, né? Então, nesses últimos minutinhos, eu vou passar para vocês alguns passos fundamentais para os atos proféticos. Para aqueles que estão tendo entendimento, que querem se aprofundar um pouco mais, depois eu vou passar esse material para vocês também. Primeiro, procurar lugares específicos que tenham contextos históricos. Não podemos sair ungindo em qualquer lugar. Então, os irmãos aí, um tempo atrás, saíram fazendo xixi, né? Lá no Xixi do Leão. Não estou criticando, mas é no mínimo interessante. Devemos ungir lugares que façam diferença no contexto histórico de uma cidade. É claro que isso deve ser feito debaixo de um comando e cobertura espiritual do seu líder. Pastor, agora eu vou arrebentar. Eu vou lá na terceira ponte, vou jogar lá óleo, vou orar e vai parar de gente se suicidar naquela ponte. Não é assim que funciona. Primeiro, tem que ter uma revelação de Deus. Segundo, Deus vai testificar com outras pessoas. Terceiro, você tem que ter uma direção, uma cobertura espiritual. Se você não é pastor da sua igreja, se você é pastor, por exemplo, junte com outros pastores da sua cidade, né? Converse isso, espere, não tenha pressa para fazer, porque tudo tem um tempo e um modo. Às vezes Deus dá a revelação e você quer sair fazendo. Não é assim. Tem o tempo de Deus e o modo certo de fazer. Se você errar um desses dois, erra tudo. Ok? Jesus, ele antes de fazer alguma coisa na terra, ele ficava de madrugada orando, vendo o que o Pai fazia no céu, e aí ele fazia na terra. Ele tinha uma direção. A gente pode sair fazendo as coisas porque é bonito, porque é moda, porque é interessante, porque alguém já fez, vou copiar. Não é assim. Eu conheço muitas pessoas que foram fazer dessa forma e se deram mal. Às vezes não acontece nada, às vezes quebra a cara.
Porque você vai entrar numa guerra sem cobertura, sem um respaldo, sem uma devida direção, você vai tomar pancada no ringue, né? Bom, deixa eu continuar aqui. Alguns lugares de uma cidade são estratégias para a realização de atos proféticos. Avenidas, estradas interestaduais, aeroportos, rodoviárias, portos, maternidades. Eu conheço um apóstolo chamado Coraiola. Alguém já ouviu falar no apóstolo Coraiola, lá de Palmas? Deus é uma direção para ele. Olha que coisa interessante. Ele abriu uma obra social e eles ficam nos hospitais, na maternidade de Tocantins, consagrando todas as crianças que nascem a Jesus. Discretamente. Eles ficam impondo as mãos e orando. Tem pessoas de outras religiões que também fazem isso. E eles descobriram isso lá, então, não, se eles estão fazendo, nós muito mais temos que fazer. A gente tem que começar a entender que a igreja não é só dentro das quatro paredes do templo. A gente tem que começar a sair e começar a fazer a profecia nas maternidades. Se o diabo tem consagrado essas crianças, tem amaldiçoado a vida delas, nós, como autoridade, como profeta do Senhor, podemos consagrá-las a Jesus. Nós não batizamos crianças, mas consagramos as crianças a Deus. Então Deus deu para eles, passam óleo discretamente, põem a mão nas crianças e oram e consagram a Deus. Claro que essas crianças estão marcadas, né? Cadeias penitenciárias, hospitais, palácios de governo, áreas culturais da cidade, secretarias, bairros perigosos, bases de Roma, procissões e etc. Nesse último é importante levar uma equipe de discípulos, com alguns indo à frente, outros no meio, outros no fim da procissão, todos orando em línguas para enfraquecer o principado. Isso aqui é uma direção, né, de alguém que fez isso. Toda cidade tem. O Brasil, como a irmã falou, né, sobre a Guatemala e tal. Todas as nações do mundo têm um principado, tem uma rainha do céu que comanda. Aqui no Brasil é Aparecida, em Portugal é Fátima, na Itália é Madonna. E todas as nações da terra que foram influenciadas por Roma, como Daniel falou, em todos os montes da sociedade, os 7 montes, inclusive no monte da religião, através do catolicismo, né, lá aquela história de Constantino, aqui no livro eu aprofundo mais sobre isso. Então, Roma tratou de edificar, de colocar os seus marcos, né, proféticos, satânicos nas cidades. E esses principados rainhas do céu, eles dominam. E isso influencia. Uma irmã me perguntou no intervalo, mas pastor, isso tem a ver com os bairros, com as ruas? Tem. O principado, ele é uma hierarquia, ele está lá, né? Igual naquele livro Esse Mundo Tenebroso de Frank Perret. Alguém já leu esse livro? Muito interessante. Ele fica lá, né, olhando, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele tem uma hierarquia debaixo dele, né? Tem os comandantes, os generais, é como um exército, eles são muito bem organizados. Então aqueles demônios mais baixos, esses que a gente chama, que a gente repreende as pombagiras, os tranca-ruas, os pilintra, eles são os mais baixos, eles que atuam a nível individual, né? Esses são os ralés, são os soldados rasos. Então esses aí estão atuando nas famílias, nas pessoas, nos bêbados, nos vícios, nas prostituições, nas drogas e tudo mais. Então esses aí estão aqui por baixo, mas existe toda uma cadeia de hierarquia. E aí o ato profético ele vem enfraquecer e desestruturar essa cadeia, como numa guerra. O ato profético é um instrumento de guerra espiritual. Nós estamos falando sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Assim como a estratégia de um general de guerra numa guerra normal, humana, no mundo espiritual também existem estratégias. Pastor, de onde você está tirando isso? Vê a experiência de Daniel. Quando ele estava clamando a Deus 21 dias, a bênção, a resposta não chegava. Precisou haver uma estratégia de guerra espiritual. Deus precisou mandar Miguel, um príncipe. Por que um príncipe? Para lutar contra o príncipe, e lá está mencionado, da Pérsia e da Grécia. Uau! Pastor, não gosta de ato profético, vocês são tudo malucos. Meu irmão, então a Bíblia é mais maluca do que todo mundo. Bom, lembrar de datas e horas específicas para os atos proféticos. Eu lembro uma ocasião que nós estávamos em Jerusalém, no cenáculo, lá onde o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 discípulos. E ali, Deus deu para a gente um conhecimento, a gente conheceu algo que a gente não sabia, através de site de notícia, de que naquele dia, era o dia 12 de outubro, no dia da apodrecida, né? Padroeira do Brasil. E naquele dia Deus deu uma direção para a gente orar, enfraquecendo esse principado no Brasil. No mesmo dia a gente soube que naquele exato momento, meio-dia, eu estava vendo aqui no Brasil uma reunião de muçulmanos lá em Foz do Iguaçu, que é uma das únicas mesquitas que foram estabelecidas no Brasil, lá em Foz do Iguaçu. Se você não sabia, saiba, porque eles têm uma estratégia de tomar as nações do mundo sem armas. E eles estão conseguindo. Eu morei na Europa, eu sei o que eu estou falando. A Alemanha, em 35 anos, a Angela Merkel declarou isso com a própria boca. Vai se tornar uma nação islâmica, uma das primeiras nações europeias islâmicas. Por quê?
porque eles têm a tática da procriação. A taxa de natalidade alemã é menos 1 filho, as mulheres não têm mais filhos. Os muçulmanos têm 7, 8, 9, 10 e quantos puderem ter. Eles nascem na Alemanha, têm cidadania alemã, mas não são alemães, eles são muçulmanos, eles não perdem a tradição nem a religião. Eles falam na língua deles dentro de casa, eles vão para a escola, eles aprendem aquilo tudo, aprendem a falar o alemão, mas eles não perdem a ideologia muçulmana deles. E a intenção deles é começarem a assumir os cargos públicos, políticos, o comércio de alguma cidade já praticamente dominado. Eles são comerciantes natos. Em 35 anos, pela progressão geométrica, vai ter mais muçulmanos dentro da Alemanha do que alemães. Isso em todos os países da Europa, França, Itália, em todos eles está acontecendo isso. Gaddafi falou isso antes de morrer, nós vamos tomar o mundo sem armas, e vão tomar mesmo. É uma estratégia. Aqui no Brasil, há uma estratégia também para isso. Começou a primeira mesquita em Foz do Iguaçu, em São Paulo, já, se não abriu, vão abrir. Aqui em Vila Velha, estão querendo abrir uma. Em Vila Velha. Eu nunca tinha visto na minha vida mulheres de véu aqui em Vitória. Vocês já começaram a ver? Nunca tinha visto. Na Europa isso é muito comum. Na Alemanha, muito comum. Mulheres de burca. Não aquela burca, né, radical, mas aquele véu, né? Aquele véuzinho na cabeça e tal. Aqui em Vitória eu nunca tinha visto. Ano passado eu vi umas 3 moças ali no centro da cidade andando de véu. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E sabe qual é a estratégia deles? Além de procriar filhos, eles chegam no local, há uma necessidade social. Vamos supor, um bairro pobre. Ele se estabelece ali, começa a dirigir comércio e começa a ajudar socialmente aquela comunidade. Aí depois, quando estabelecer a mesquita, naturalmente as pessoas querem se converter àquela região. Afinal de contas, eles são muito bons e estão ajudando, e estão fazendo a coisa certa. Mas para atrair adeptos para a sua religião. É assim que eles têm feito no mundo inteiro. E não vai ser diferente aqui também. Daqui a pouco a gente vai estar convivendo com um monte de muçulmano aqui nessa cidade. Na verdade, quem são os islâmicos? Eles vieram da linhagem de Abraão. Eles são descendentes de Ismael. Então eles têm princípios, sim. Eles têm muitos princípios parecidos com os nossos. Só tem uma diferença. Eles levam muito mais a sério do que nós a religião deles. Eles oram 5 vezes por dia voltado para Meca ou para Jerusalém. Eles têm um ritual rígido e eles não negociam. Eles são como os irmãos da Igreja Deus é Amor, por exemplo. Que a gente critica, mas que tem uma vida religiosa, devocional muito mais séria do que muitos de nós levamos. Não estou defendendo, nem criticando. Mas a questão é que os muçulmanos levam muito a sério. Né? E eles não perdem a identidade deles. Você já viu um muçulmano desviado? Não existe isso. É por isso que eu penso que nesses últimos dias realmente Deus está tirando uma igreja de dentro da própria igreja. Né? Porque a igreja realmente ela tomou caminhos muito equivocados em relação a esse entendimento de graça, de vida. E Deus tem falado isso, né? Como você tem esse entendimento, Deus tem falado isso a muitos de nós. Talvez é por isso que vocês estão aqui, estão buscando algo mais, estão querendo viver uma vida mais verdadeira diante de Deus, porque senão você estava em casa, né, uma segunda-feira, depois de um dia de trabalho, você estaria em casa, mas você está querendo conhecer, viver mais o reino. É por isso que nós estamos aqui, por isso que eu saí da minha casa e vim para cá, né? É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos aprofundar mais nisso. Amém, queridos? Bom, nós já estamos encerrando, né? Vamos ficar de pé para orar.